Que a paz de Jesus possa nos envolver. E hoje é exatamente dele que nós vamos falar, né? Para nós, a questão de Jesus é uma coisa realmente bem diferente, né? Bem além do Jesus que nós tivemos informações antes de conhecer a doutrina espírita. Até porque, no Livro dos Espíritos, que é o nosso primeiro livro, né, da doutrina, na pergunta 626, ficou famosa entre os espíritas, porque Kardec teve essa argúcia de perguntar aos espíritos se Deus oferece para nós, no mundo, um guia e um modelo, ou seja, alguma coisa que nós possamos agarrar e ter confiança que vale a pena. E os espíritos respondem, Jesus, inclusive os espíritas dizem, é a resposta mais curtinha que tem e a maior que existe. 2 sílabas. Então, é o guia e modelo da humanidade. No entanto, nós percebemos que ainda não o entendemos. Realmente ainda não entendemos Jesus. Na prática da vida, no dia a dia que nós estamos por aí, né? Nós temos a mania ainda e a necessidade até de acreditar nas coisas segundo aquela chamada lei de Tomé. Só acredito vendo. Há poucos dias, alguém, lá no setor onde trabalhamos, algum colega disse assim, olha, houve um acidente ali horrível, aqui na estrada, aqui em Magé, uma coisa terrível que houve ali. Houve fatalidade. E aí, percebi que nós não ficamos satisfeitos porque alguém nos deu uma notícia que houve alguma coisa e a gente entendeu que foi um acidente, que houve morte. Não. A gente percebe que alguns ficam nervosos para ver uma filmagem, uma foto que haja ali sangue, um corpo estraçalhado. Nós somos assim. Nós somos assim, né? Como se diz, só acredito vendo. Precisamos ver, tocar, apesar que entendemos que nós só temos os 5 partos sentidos, né? E um deles é o tato. E nós tudo precisamos tocar. Alguém diz alguma coisa que a gente duvida, a gente vai, fica assim, prova isso. Então a gente quer uma prova material. Certa vez alguém disse para mim que não entendia como eu aceitava a questão do espiritismo, porque aqui a gente só fala em espírito. Ele nunca viu um, nem nunca tocou em um. Veja só que interessante. Então, assim é Jesus. Nós não temos a intenção, de jeito nenhum, de quebrar paradigmas antigos, milenares, que é o Natal com Jesus. O Natal, nascimento, né? Surgimento. Mas a questão que nós precisamos, através da doutrina que nós escolhemos, que é a doutrina espírita, e que lança luz a todas as entranças da vida, todas as nuances que nós vivemos, a doutrina espírita lança luz. Ela analisa muito além do que nós possamos imaginar. Quando nós começamos a estudar alguns livros espíritas, a gente estuda um, estuda o outro, aí daqui a um ano, a gente estuda aquele mesmo livro, a gente vai ver coisas que não viu antes. Aqueles que estudam a doutrina estão aí para dizer que isso é verdade. A gente vê coisas que a gente não viu. Então, a doutrina espírita ela tem como missão nos libertar da maior doença que o homem tem, a ignorância. Mas nós não queremos isso.
Nós gostaríamos que Jesus estivesse de novo andando com seus pés no chão, abraçando a gente, falando com a gente. Então, o nosso Natal com Jesus, nós podemos até mesmo dar um subtítulo para isso. Natal além do convencional. Repetimos, não viemos aqui demonizar os festejos de Natal, demonizar a véspera do dia 25, né, que para todos é o principal, porque ali no 0 hora, não viemos aqui contra nada disso. Apenas precisamos, com o auxílio dos bons espíritos, entender que é realmente convencional tudo isso. Porque vamos entender que se perguntarmos, talvez, a uma criança, até os seus 10 anos de idade, se essa criança não foi evangelizada nem pela família, nem por uma doutrina cristã, e perguntarmos, o que vai ser dia 25? Natal. E o que tem no Natal? Papai Noel. Ou presente. Mas Jesus, ninguém ensina ele que é o nascimento, que é a celebração, né, do nascimento daqueles que chamamos de Jesus. Esse Espírito que mergulhou nas sombras da terra para nos libertar dessa coisa horrível chamada ignorância. Vejam só que numa reunião, isso nós colocamos ali, porque nós vivenciamos isso. Né? Nós vivenciamos essa situação para poder a gente falar. Uma reunião familiar, a ceia farta ou simples, a presença da embriaguez, dos excessos. Digam alguém para mim que isso não é verdade. Não estamos generalizando, é óbvio. Mas podemos arriscar, assim, 80, para ser bonzinho. Para ser bonzinho, vão arriscar 80 só, 80% dessa realidade. Reunião em família, ótimo, palmas, que beleza. Jesus gosta muito disso. Reunião em família, que é exatamente o grupo mais complicado da Terra, né? Até nisso a doutrina espírita nos convida a refletir. Por que há logo a família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, por que é ali que é tão difícil para eu viver? Doutrina espírita nisso, para entender. Por isso ela é consoladora. Então, uma família, a ceia farta ou simples, a presença de embriaguez e de excessos. Gente, é verdade. Mas Jesus, aí perguntamos, nós vamos hoje fazer até assim, vamos interagir. Isso que está aqui é Natal com Jesus ou sem? Quem arrisca? Com a presença de embriaguez, excessos, gritos, e muitas vezes briga, já vimos briga. Agressões já vimos, sabe por quê? Por causa dos ânimos, do alcoolismo no Natal. Então, numa família que se reúne e simplesmente, hora alguma, nem de longe pensa, é Natal porque celebração do nascimento de Jesus. Então, é Natal sem Jesus. A 0 hora, abraço, felicitações, troca de presente. E alguém convida, isso aconteceu conosco, estávamos presentes na casa. E vimos isso acontecer. A 0 hora, abraços, felicitações, trocas de presente. Mas alguém convidou lá no meio daquele alvoroço, alguém convidou para fazer uma prece. E houve um grande... Todos ficaram estupefatos, ninguém entendeu nada. E só ouvimos alguém dizer, sabe o que lá? Vem para cá quebrar nosso barato? Hein?
Fazer uma prece a Jesus na noite de Natal estaria atrapalhando o Natal de quem? Vou atrapalhar o Natal, mas o Natal é de quem? Aí na prece eu vou fazer a quem? A Jesus. Mas quem é Jesus? Aqui, se aqui nós estamos todo mundo felizes. Aí você vem com essa de prece. Ou seja, a prece ia fazer o quê? Ia fazer todo mundo se calar, né? Ficar quietinho. Ah, isso não. Isso não dá. A gente já está no ânimo, já está legal. Natal sem Jesus. Ah, Vanderlei, vocês espíritas são chatos. Pode ser, pode até achar. Por quê? Porque isso é cultural de séculos, milênios. Já está intrínseco reunido aquela família. Agora vamos ver um Natal que a gente pode até dizer Natal com Jesus. As presenças na reunião natalina familiar, olha bem, lá, numa casa, a reunião familiar no Natal, na noite de Natal, estão lá presentes duas avós, a paterna e a materna da família, entende isso? Entenderam, né? Ou seja, naquela família tem uma avó, tem duas vós. Uma lá é do pai e a outra é a mãe da mãe. Mas só que elas estão há mais de um ano, estão há ano, apáticas. Sabe aquela palavra de mal? Elas estão de mal, há mais de um ano que não falam uma com a outra. Uma não visita a casa da filha por causa da outra. Isso é o nosso dia a dia. Acontece totalmente conosco. Ainda somos assim porque ainda estamos na segunda série primária, no fundamental da evolução. Saímos esses dias da barbárie. Aliás, até parece que ainda não. Mas então elas se entreolham porque é a noite de Natal. Entende? É a noite de Natal. E elas notaram-se olhos úmidos e elas se aproximaram, se reconciliaram, se abraçaram. Esse é o Natal com Jesus. Né? Vê que legal essa preposição. Uma é sem, a outra é com. Então, meus irmãos, tem esses dados também positivos, né? Não vamos só ver o lado negativo dessa festa de Natal. Tem essas que acontecem essas coisas. Mas é raro, é muito raro. Olha só também o que é que acontece de positivo nessas épocas de fim de ano. Muitas oportunidades sociofamiliar, não é verdade, gente? Olha, para alguns de nós que... Porque tudo isso é uma questão de ponto de vista. Se eu estou na minha zona de conforto, eu estou empregado, estou ganhando meu salarinho, minha família está legal, todo mundo com saúde, mas tem muita gente que reza para chegar perto do Natal ou mês de dezembro para arrumar alguma coisinha para ganhar a vida. Não é verdade? É um tal de correr botando currículo em lojas, em
todos os lugares. Então, tem esse ponto positivo também do Natal. Então, a gente pode dizer que quando tem essas oportunidades de trabalho, é Natal com Jesus. Porque estar com Jesus são esses fatos positivos da vida que nós provocamos, que a sociedade provoca. Então, temos que, assim, nós lembramos de um fato que quando eu faço essa narrativa, muita gente fica, que é isso? Divaldo Pereira Franco, acredito que todos aqui já ouviram falar, se não conheceram. Certa feita alguém disse assim, que Divaldo e Chico eram muito experimentados, né? As pessoas ficavam ali experimentando eles, assim como Jesus foi, né? Então, chegaram para Divaldo e perguntaram, Divaldo, teve um empresário aqui em Niterói, um mega empresário de transportes, né, de ônibus, não sei, de uma empresa lá grandona lá em Niterói, que ele disse para a família dele que quando ele morresse, ele exigia que fosse colocado no caixão as suas joias, seu relógio, que era muito caro. A família tem um mausoléu lá em Niterói, no cemitério lá, que parece que é quase um terço do cemitério só da família. É muita coisa mesmo. E ele exigiu isso, que botasse as joias dele, né, e é claro que o esquife dele ficou lá dentro de um mausoléu daquele, né, muito suntuoso. E aí perguntou, Divaldo, o que você, como espírita, pode dizer sobre isso? A primeira coisa que nós, espírita, logo imaginamos que Divaldo ia responder era assim, coitado, não vai levar nada disso, vai ficar sofrendo na parte espiritual, porque vai levar com ele essa avareza. Não, Divaldo não respondeu isso, não. Divaldo lembrou naquele momento que o codificador da doutrina, Kardec, foi o bom senso em vida. Segundo Camille Flammarion, que é da época dele, né? Kardec foi o maior bom senso que já se conheceu. E Divaldo, naquele momento, pensou, e agora? Que eu respondo. E ele lembrou, Kardec foi um bom senso. Aí Kardec disse, Divaldo respondeu, meu amigo, pensa bem, se lá é um mausoléu suntuoso, riquíssimo, se lá tem joias dele, tem todas essas coisas lá, que são propícias a atrair, hein? Atrair o ladrão, né? Atrair alguém para furtar tudo que está lá dentro. O que é que você acha que a família faz para aquilo lá não ser furtado? Aí a pessoa ficou balançada. Onde você quer chegar, Divaldo? Eu disse, para uma coisa ficar segura, o que tem que ser feito? Você acha que se botar cadeado lá não vão arrombar? Se botar um cofre lá, alguém não vai dar um jeito de carregar? Então, o que é que tem que ser feito para ninguém depredar lá o túmulo do homem? Aí o rapaz, feia, Divaldo disse, tem que botar segurança, meu filho. 24 horas por dia. Vai botar chefe de família empregado lá. Alguém vai ganhar a vida, o pão de cada dia para vigiar aquele túmulo. Vê que coisa, né? Lembra de Jesus quando ele vem com os discípulos na estrada de Emaús? E aí os discípulos sentem aquele cheiro horrível, aí olham para o lado e vê um cavalo, né? Um cavalo que já estava ali apodrecido. Aí os discípulos olham e dizem assim, que coisa horrível, olha os dentes dele para fora. Aí Jesus olhou e disse, mas que sorriso lindo que ele tem, né? Viu? Então, meus irmãos, nós temos que entender que, nessa época,
alguém vai ser beneficiado, tendo emprego, tendo um trabalho que talvez o ano todo estava almejando, né, uma vaga de trabalho e não conseguia. Então, poderíamos dizer que esse é um Natal com Jesus. Agora, isso aqui é interessante que aconteceu, esse 4 aqui. Aconteceu um dia que nós não somos, chegamos à conclusão naquele dia que aconteceu conosco, que estou muito mais atrasado do que o companheiro que eu vi lá no hospital. Eu tinha ido ao hospital para visitar um parente meu que estava lá. Tinha um senhor na minha frente, na fila da recepção, que também estava ali para visita, era horário de visita. E ele, na hora que a recepcionista perguntou a ele que ia entregar a ele um crachazinho lá para ele entrar para a enfermaria lá que ele tinha que ir, perguntou, onde é que é a enfermaria que o senhor vai? Aí ele disse, todas. Não, quem é que o senhor veio visitar ele? Todos. Então, o que nós queremos dizer é que nós podemos fazer 365 natais no ano. Não precisa esse convencional que dia 25 de dezembro eu vou presentear, eu vou abraçar, eu vou lá no abrigo ver fulano. 365 natais, o espírita deveria entender que podemos celebrar, porque Jesus é presente. É presente, ele não é passado, não é futuro, ele é presente sempre. Então, esse senhor me deixou realmente envergonhado, porque nós temos essa coisa, só vou em um hospital se tiver um parente meu. E isso se for, né? Que também é complicado, dificilmente nós vamos. Já tivemos aqui uma vez uma oportunidade de falar de um Arthur da Távora, que era que escrevia, né, no JB, no Jornal do Brasil, jornal extinto, ele era colunista. E ele colocou uma vez uma frase daquela que a gente, entre nós, nas famílias, não conseguimos fazer. Ele dizia assim, já falamos disso aqui uma vez, ele disse, quando eu olhar o defeito do outro, olhe com o teu olhar normal e coloca uma lupa para ver as qualidades. Nós não fazemos de jeito nenhum. Por isso, se um parente nosso está lá internado, Fulano, você já foi lá visitar Beltrano, que está lá no hospital? Ih, rapaz, ainda não tive tempo, não. Aí vai passar, mas ih, rapaz, ainda não pude ir. E esse senhor estava lá visitando qualquer um. Que coisa maravilhosa. Natal com Jesus. Então, Natal com Jesus não precisa ser convencionado 25 de dezembro. É o coração, é o que nós sentimos o ano todo. Podemos celebrar o Natal de Jesus qualquer dia. Aí a gente encontra nessa época também esse Natal com Jesus, olha, os presentinhos dos Correios, é válido. Não é negócio de, né? O Correio, eu não sei como que eles fazem, mas eles fazem lá uma seleção e vai entregar a crianças necessitadas. As cestas de alimento, que nessa época do fim de ano são mais efetivas, né? Claro que ali nós não estamos falando de luz e caridade, que graças a Deus nós fazemos esse Natal das cestas o ano inteiro. Aqui a gente faz 365 dias do ano. As visitações a abrigo, hospitais, orfanato, já que a gente não fez o ano todo, por favor, se a gente conseguir um esforcinho, faça pelo menos no Natal, porque não fazemos também. Aí vem aquela época nossa, né, que a idade chega e a gente também começa a andar mais devagar, né, irmã Mabi? E aí a gente fica pensando, caramba, como é que vai ser e tal. Aí a família vai lá, bota lá no abrigo. A gente fica lá sozinho, começa a se queixar, reclamar, ninguém vem me ver.
Mas a gente foi lá fazer isso com alguém? Faça ao outro que queira que o outro te faça, diz Jesus. Foi Jesus quem disse isso. Então, só estamos aqui procurando advertir que aquele que realmente pretende seguir os passos e que estuda o Evangelho, se entrega ao Evangelho e pensa, vale a pena, é bom isso tudo que Jesus nos ensinou, entenda que não precisamos do convencional. Isso aqui também foi um fato que aconteceu, tá? É um fato real. Um amigo nosso nos procurou, muito, mas muitíssimo arrependido de um fato que aconteceu. Ele disse que ele não aguentava mais uma menina que vivia ligando para ele quase que 2 vezes por dia, e sempre com a mesma conversa, que não aguentava mais a vida, que ela ia se suicidar porque ninguém ligava para ela, a família não queria saber dela, os filhos a abandonaram, ela nem conhecia direito os netos, que as filhas não a permitia que ela os visse, mas era um tal de ligar para ele semanalmente 2, 3 vezes. E ela sempre que ligava dizia o seguinte para ele: olha, eu sei que você não me aguenta mais, olha só, eu sei que você não me aguenta mais, mas você é o único que me escuta, olha. E nós que somos espíritas que sabemos que nada acontece por acaso, será por que é ele que ela escolheu? E ela dizia, eu sei que você não aguenta mais as minhas queixas, eu sei que eu te chateio, mas você é o único que me escuta, ninguém mais liga para mim. Se não fosse por você, se você não existisse, eu juro que eu já tinha me matado. Mas ela fazia tanto isso, que ele falou para mim que chegou um dia lá que ele... não vou atender, não. Não vou, não. Pelo amor de Deus, eu estou ocupado. Essa garota é muito chata. Vai ficar de novo com essa história. Passou o dia, ele dormiu e outro dia veio a notícia. Ela se suicidou. Ele não sabia o que fazer, ele veio falar para mim. Será, Vanderlei, que eu tenho culpa? Eu falei, não, você não tem culpa dela ter feito. Mas que você perdeu a oportunidade, talvez, dela se sentir de novo um pouco mais forte, porque você estava dando um ombro a ela, isso é verdade. Então, nós temos disso também, não temos? Isso aqui é Natal sem Jesus. Nos enchemos da outra pessoa. Vanderlei, mas tem mesmo. Aí alguém vai dizer, mas tem mesmo pessoas que são chatas. Mas vai depender aí da realidade que está ali, né? No que ela está falando, no que está acontecendo. E nesse caso, ela dizia para ele, você é a única pessoa que me escuta. Aí a coisa é muito séria. E nós trouxemos várias vezes essa menina aqui na Casa Espírita. Então nós perguntamos, Natal dia 25 é Noel ou é Jesus? Né? É Noel ou é Jesus? Porque quando começamos ali a apresentar ali a primeira situação, nós vimos que Natal da noite é a noite de Noel, porque quem é Noel? Fictício, então se é fictício, eu bebo assim, fica se embriagado no Natal, grita mesmo, discute mesmo, e liga, e samba, e, enfim. É de Noel, não é de Jesus. E a gente nota que Noel é o que a gente vê, né? Luzes, enfeites, praças, tudo isso é o ponderável, é o que os olhos podem ver, é a alegria que a gente sente pelo lúdico, aquela coisa maravilhosa, é o ponderável, é o que a gente ainda
precisa tocar, ver para acreditar que está ali. E Jesus tem sido apresentado dessa mesma forma. Jesus tem sido apresentado para nós da mesma forma. Nós ainda precisamos lembrar de Jesus porque ele fazia assim os prodígios. Os prodígios admiráveis que ele realizava, encantando os nossos olhos e as nossas emoções. A gente vê um filme de Jesus, da vida de Jesus, e muito pouco a gente presta atenção em quando ele está ensinando. A gente fica esperando, é a hora que ele vai fazer uma cura. A hora que ele vai curar o cego, um ranceniano, uma adúltera. A gente fica esperando prodígios de Jesus. Essa é a pura realidade ainda nossa. Precisamos de ver Jesus pregado na cruz para se emocionar. Ah, mas por que estamos falando isso? Porque eis aí a visão, pelo menos a visão nossa espírita que Emmanuel e os espíritos nos trazem. Jesus é aquele que, embora tendo atingido a culminância crística angelical, mergulhou nas trevas da nossa ignorância, tendo por missão nos libertar da mesma, trazendo sua mensagem do puro amor libertador, mas até hoje é admirado apenas pelos prodígios ponderáveis, os quais ainda necessitamos ver para crer, e a brutal dificuldade de absorver o imponderável que é a sua receita, o Evangelho, para a verdadeira cura espiritual e moral, que realmente cura e liberta a nossa maior enfermidade, que é a ausência do amor. Não tem aquela coisa de quando se está estudando química, que diz assim, não existe o frio, existe a ausência do calor. Não existe o ódio, mas existe a ausência do amor. E Jesus é esse aí, ó. É isso aí. Mas a gente não está aí, no Natal ninguém está aí para a palavra Jesus. A gente nem está aí. Quem é Jesus? Ninguém fala nele, não. Ah, mas ele é mais... Não, mas vamos, né? Alguém aí já deve ter visto o livro ou falar, né, em Gibran Khalil Gibran, que era um libanês, conferencista, poeta, romancista, filósofo, que viveu entre 1883 e 1931. E ele, em um das suas obras, chamada Parábolas, maravilhoso livro, muito bom mesmo. Ele diz assim, isso aqui é para nós levarmos para casa para a gente, né, refletir nessa frase dele. Uma vez por ano, o Jesus dos cristãos, olha só que interessante, uma vez por ano, o Jesus dos cristãos encontra-se com Jesus de Nazaré. Um olha para o outro e segue direções opostas. Já pensou nisso? Nós podemos perceber isso no nosso mundo atual. A doutrina espírita, ela é a doutrina de Jesus. É o próprio Evangelho do Cristo. Kardec perguntou aos espíritos, certa feita, no Livro dos Espíritos, se a doutrina de Jesus já estava aí e ela era completa, para quê? Para que a doutrina espírita? Para que foi revelada a doutrina se o Evangelho de Jesus já existe? E a resposta deles foi, ingrato, os homens esqueceram as lições de Jesus. E é verdade. Certa vez perguntaram a Chico Xavier, você não acha que você está ultrapassado com essa coisa de ficar falando de amor?
só de amor. E Chico disse, meu filho, mas o amor ainda não virou moda. Por que eu deixar de falar? Então, queridos companheiros, uma vez por ano, claro que Calil estava falando de quê? Do Natal. Uma vez por ano, o Jesus dos cristãos é o que a gente tem visto. Ele se encontra com o Jesus de Nazaré, se entreolham e seguem rumos diferentes, porque não se entendem. Nós temos visto isso hoje, principalmente no Brasil. Então vamos pensar nisso, vamos refletir que o que a doutrina espírita nos convida é amar o próximo, é viver não medindo sacrifício se um outro precisar de nós, é estar pronto, preparado para qualquer momento ter que estar socorrendo alguém. Muitas vezes esquecendo de si próprio, e outras vezes, até isso a doutrina nos prepara. Muitas vezes nós estamos no chão, sim, qualquer um de nós muitas vezes está no chão, e alguém pede a nossa mão, porque ela precisa levantar, mas eu estou no chão. E agora? O que queremos dizer que estou no chão? Pode ser moralmente, pode ser espiritualmente, pode ser fisicamente, mas muitas vezes nós é que estamos no chão e pensamos que o mundo acabou para nós. Mas alguém aparece e diz que precisa de nós. O que vamos fazer? E para encerrar, o que nós podemos ilustrar, análogo a estar preparado, porque alguém pode estar precisando muito mais do que nós, é aquela do livro Bem-aventurado os humildes, os simples, bem-aventurado os simples. Espírito Valério, Valdo Vieira é o médium, que conta aquela história do, hoje a gente chama de situação de rua. Graças a Deus acabou a palavra mendigo. Então, aquele situação de rua está o dia inteiro batendo palma nas portas. E bate palma aqui, bate palma ali, ninguém dá a ele um pedaço de pão, ninguém dá um nada. E ele vai numa casa, já acabou, já todo mundo aqui já comeu e tal. E ele vai na outra casa, meu filho, essa hora não dá mais, não tem nada aqui. E a noite vem chegando e ele não consegue nada para comer. Até que lá quase ele desistindo, ele bate palma numa última casa e uma pessoa vem e diz, olha, essa hora a única coisa que sobrou aqui é uma banana. O senhor aceita? Ele aceitou a banana. Mas ele aceitou e saiu furibundo. Falando mal, xingando todo mundo, e que Deus me abandonou. E lá vai ele descascando a banana, e ele encontra uma obra, uma dessas obras não terminada, igual tem por aí, né? Casas ficam ali só no tijolo, cheio de mato. E ele entrou para repousar à noite. Ali ele entrou e tinha lá aqueles... Ai, meu Deus, eu não trabalho com obra, fico esquecendo o nome. Aquelas tábuas que botam em cima do cavalete ali, né? E aí ele deitou em cima de uma coisa daquela ali. E quando ele começa a comer a banana e jogou a casca fora, ele começa a ouvir um barulho. Sabe aquela coisa de a gente não se educar para mastigar e mastiga com a boca aberta? É isso que ele escutou. Alguém mastigando de boca aberta. E aí ele ficou encucado, estou aqui sozinho, no escuro, não tem ninguém, o que é isso? Aí quando ele vai reparar, tinha um outro do lado dele comendo a casca que ele jogava fora. Viu? Então, o que o Espírito coloca isso ali na obra é para a gente refletir na vida e pensar, não há momento tão ruim que a gente precise pensar, vou tirar minha vida, porque alguém poderá estar até precisando de nós, por mais que nós estejamos fracos.
dá a impressão que quando estamos o chamado para baixo, nós somos os mais infelizes das criaturas. Mas não sempre terá alguém que realmente precisa de nós. E isso sem falar em outra situação. Nós chegamos nos templos religiosos, sem exceção, estamos aqui todos bonitinhos, prestando atenção, todo mundo aqui, né, saudável, mas ninguém pode conhecer o pensamento, a consciência do outro, o que o outro está vivendo. Então, muitas vezes, estamos aqui e tem alguém aqui no nosso meio, nesse momento, passando por grande dor moral, precisando desesperadamente. Aliás, ninguém veio aqui procurar uma casa espírita à toa, só porque quer se divertir. Ah, eu quero me divertir, vou na casa espírita? Não. Alguém, quando vem aqui, há uma necessidade nessa pessoa. Então, nós devemos entender que não existe dor tão grande, que nos aniquile as forças para ajudar a dor do outro. Muita paz. Jesus continua a nos envolver agora e sempre. Então, vamos encerrar, né, com a nossa prece. Vamos falar com Jesus Cristo, já que desde, né, o começo a gente está falando nele. Vamos, então, sintonizar o Cristo Senhor. Senhor Jesus, agora, Senhor, que podemos falar em Ti, que podemos, Senhor, encontrar a sua luz através do Evangelho redivivo, dessa doutrina que o Senhor é o responsável, o seu Evangelho redivivo, Senhor. Queremos te agradecer por esse banquete que alimenta a alma, que dessedenta a alma. Obrigado, Senhor. Que nossos corações possam te buscar nesses dias em que os homens começam, ou que os homens, nesses dias, vibram pensando em Ti. Que sejamos nós, Senhor, o seu discípulo, que possamos Te representar, que sejamos seus prepostos, visitando as dores daqueles que estão diante de nós. Que estejamos atentos para não perder a oportunidade de amar e de ajudar, Senhor. Mesmo no momento em que nossos pés estiverem descalços e doídos. Que a vossa paz envolva essa casa de oração, envolva todos os trabalhadores da casa, principalmente nossos irmãos que aqui estão no trabalho de alvenaria, de melhoria da nossa casa material. Que os bons espíritos do Senhor possam se encarregar de acompanhar todos os irmãos que estão aqui nesta noite, encarnados e desencarnados, que possamos voltar para os nossos lares, levando para nossas famílias essa harmonia e essa paz que está no nosso interior nesse momento. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.